Graça e paz e bem da parte de Jesus de Nazaré. Amém. É uma honra estar aqui com os irmãos para a gente poder falar um pouquinho daquilo que Deus quer que a gente aprenda com Ele, né? O Sérgio falou do pastor Cláudio Vieira. O meu nome também é Vieira, Gilberto Vieira, né? Minha esposa Clarice Vieira. A gente vem lá de São Paulo, né? Hoje a gente congrega lá na IBAB, na Igreja Batista da Água Branca, né? Mas a gente vive um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Hoje mesmo a gente estava de manhã no culto da Igreja da Penha, onde teve alguns batismos, e tiveram lá 9 batizandos da Cristolândia. Estiveram hoje batizando na Igreja da Penha. 9 homens que se regeneraram, né, que foram transformados de acordo com a palavra de Deus e de acordo com o amor de Deus que alcançou a vida deles, né? Isso é gratificante, não é? Vocês viram que eu estou aqui com uma camiseta, né? Essa é uma camiseta, propositalmente eu e Clarice viemos com ela para trazer para os irmãos fé, amor e esperança. Fé, esperança e amor, não é? É isso que a gente tem que ter em nossas vidas o tempo todo. Primeiro a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Esperança, porque a esperança que está em nós é a de Cristo Jesus. Ele nos deu essa esperança, né? E o amor, não o amor que a gente sente, porque o amor que a gente sente é falho, mas é o amor que Deus é. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus não sente amor. Deus não transmite amor. Deus é amor. Totalmente diferente daquilo que sentimos, né? Nós somos falhos por conta disso, que a gente sente. Mas Deus não sente. A essência de Deus é o amor, né? Ele é justo, santo e é puro amor, como diz na palavra dele, né? E Deuteronômio 6,5 fala para a gente de uma obrigação que a gente tem que sentir por Ele. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e com todas as tuas forças. É isso que a gente tem que sentir por esse Deus que é amor, para que a gente possa desfrutar um pouquinho desse amor que Ele tem por nós. Mas esse não é o texto que eu trouxe para hoje. O texto que eu trouxe para hoje está em Lucas, no capítulo 15. Eu estudei aqui em Guarulhos, no Seminário Batista de Guarulhos. Me formei aqui no Seminário Batista de Guarulhos em 2009. Já faz um tempinho, né? E ali eu fiz o seminário, adquiri o diploma de teólogo e também fiz mestrado pela Faculdade do Espírito Santo. Então hoje eu sou mestre em teologia, formado pela Faculdade do Espírito Santo. Não sou pastor ainda por conta de uns probleminhas que eu tive antes do seminário, com a empresa que eu tive. Eu tive uns probleminhas de pagamento de clientes, coisas que a gente passa, e por conta disso eu tive um prejuízo com o meu nome, e por conta disso eu não passei ainda para que a gente possa receber a honra de ser pastor. Mas entendam que, como eu entendo, que o pastor é mais uma ovelha. O pastor é mais um servo. Aquele pastor que vem aqui e se exalta, ele tem que ser humilhado. Porque, na verdade, o pastor tem que vir aqui à frente para se mostrar como servo de Deus, para se mostrar como ovelha de Deus. E eu digo sempre por onde eu passo que o bom pastor é aquele que dá bom pasto para suas ovelhas. Aquele pastor que vocês colocarem aqui, ele tem que trazer a palavra de Deus
e mostrar que na palavra de Deus possa acrescentar nas suas vidas, porque não é o pastor que fabrica ovelhas. Quem fabrica ovelhas são as ovelhas. E o bom pastor é aquele que alimenta as ovelhas. Então eu oro para que aquele que vier aqui ajudar os irmãos, sempre faça imbuído disso. Esteja preparado para alimentá-los, para que vocês possam transmitir na vizinhança, nas suas casas, aquilo que a palavra de Deus ensina, aquilo que as outras pessoas precisam ouvir lá fora, né? Então, essa é a minha oração para vocês, para que todos que venham aqui possam ensinar, para que a gente saiam daqui sempre prontos para falar e prontos para transmitir o evangelho do qual eu não me envergonho. Amém? Fé, esperança e amor. Vamos ler um pouquinho da palavra de Deus novamente. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos, eu vou ler na linguagem de hoje, tá? Que é a linguagem que eu prefiro. Eu acho que na linguagem de hoje a gente aprende um pouco mais. Então eu trouxe na linguagem de hoje. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama, a partir do versículo 1, chegaram perto de Jesus para ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com a gente de má fama e toma refeições com eles. Gente de má fama ou pecadores, né? Então Jesus contou esta parábola: se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma por ocasião, não vai procurá-la? Por acaso não vai procurá-la? Assim deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhe digo assim também: vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. E assim Jesus continua: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perde uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês, que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu bem entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar os porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava de longe na casa do pai, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Põem um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado.
E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e o barulho de dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que é que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para que eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo? Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto, e viveu de novo, estava perdido e foi achado. O pastor Ed diz o seguinte, que é bom a gente fazer a leitura da palavra, porque se o pregador foi ruim, pelo menos a gente já leu alguma coisa da palavra para aprender um pouco, né? Mas vamos orar e pedir a direção de Deus. Pai querido, Deus do trovão, Deus da chuva, Deus da luz, Deus da terra, Deus do universo, Deus Pai Todo-Poderoso, Príncipe da paz, Pai da eternidade, nós te louvamos e te agradecemos, Deus querido, porque sem ti não somos nada, e te pedimos agora a direção do teu Espírito, para esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, e que eu seja usado como um canal da tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Jesus estava, então, falando com as pessoas e conversando com os pecadores, e conversando com os cobradores de impostos, com os pecadores, e então os judeus olhavam para Jesus e faziam um mau juízo de Jesus, diziam que ele comia com pecadores, né? Aí Jesus vai e conta 3 histórias, mas essas 3 histórias se tornam uma só. São 3 em uma. Primeiro ele conta que alguém perde uma ovelha e sai para procurá-la, né? E ele diz que quando essa pessoa acha a ovelha, volta deslumbrante, cheio de alegria por ter achado a ovelha perdida, né? Ele vai em frente e conta a história da dracma perdida, ou da moeda perdida. E diz que a mulher, quando perde a moeda, pega a vassoura e começa a varrer a casa inteira, e procura até achá-la. E também se alegra por ter achado. E aí, ela se alegra com as amigas e vizinhas por ter achado a moeda. Em seguida, ele fala do pai, também que tem 2 filhos, e que um dos filhos, o mais moço, pede para que o pai divida a fazenda com ele, para que ele possa viver uma vida. Essa história contada por Jesus, traz a quebra de muitos paradigmas naquela época. Primeiro, Jesus conta da ovelha perdida, ele está falando para os homens. É uma história onde ele aponta alguém que cuidava de ovelhas. Depois ele conta da dracma, ele fala de mulher, que era uma mulher que estava varrendo a casa para achar a dracma, a moeda. Ele quebra um paradigma, porque os judeus não consideravam mulheres naquela época. E Jesus vem para quebrar muitos paradigmas, enquanto falava, enquanto andava, enquanto ensinava. E ele aproveita para falar, sempre quebrando os paradigmas dos judeus, daqueles fariseus, dos doutores da lei, dos mestres da lei,
que impunham pesadas cargas para as pessoas carregarem, né? Então, ele vai falar do que se havia perdido, quebrando um paradigma para os homens e quebrando outro paradigma para as mulheres. Depois ele vai e conta da história do pai. Quem é o pai nessa história? Deus. Deus é o pai da história. Deus é o pai da história. E ele conta aí que Deus, nesse caso, tem 2 filhos, um mais velho e um mais novo, e ele quebra mais um paradigma dos judeus. Ele diz que o mais novo vai e pede a herança para o pai. Para os judeus, como está escrito lá em Deuteronômios, o filho mais velho recebe primeiro a herança, e a parte em dobro. E depois é partida para os outros filhos. E quem é que pede a herança primeiro? Desse pai, para esse pai, é o mais novo. Mais um paradigma quebrado. E aí esse filho, o pai então vai e reparte os bens para quem? Para os 2. O filho mais moço pede. Mas o pai, por ser justo, porque eu disse quem era o pai, era quem? Deus. Por ser justo, ele reparte para os 2. Ele não se esquece do mais velho. E aí então, há um problema para este pai. Porque o filho mais moço pede o dinheiro, pede a parte dele da fazenda para sair da casa do pai. Quão triste deve ser por um pai isso, não é? Muito triste, um filho querer ir embora da proteção do pai, e hoje a gente vê tanto essas coisas, os filhos não considerarem os pais, não tomarem os pais como arrimo, como segurança. E esse filho então vai embora. Mas Deus tem um inimigo. Quem é o inimigo de Deus? Satanás. Satanás, ele está pronto para matar, roubar, destruir. E Satanás, ele não pode atingir o pai. Por que ele não pode atingir o pai? Porque esse pai, como a gente disse, é Deus. E Deus é inatingível, Deus é muito maior que qualquer coisa. Satanás não tem o poder de Deus para derrubar esse pai. O nosso pai é invencível. Esse pai que a gente tem, ninguém o alcança, ninguém o destrói. Ele é antes de tudo. Então o que Satanás faz para poder atingir esse pai? Ele precisa atingir o filho. E o que ele faz para atingir o pai? Ele pega o filho e leva o filho para longe do pai. É isso que está acontecendo muito nas nossas famílias. Quando os jovens estão para ouvir o Satanás, ele pega e leva os filhos para longe do pai. Os filhos sentem vontade de estar com aquilo que a televisão tem transmitido para eles, as baladas e as festas, né? Porque lá fora é muito melhor do que na casa do meu pai. Na casa do meu pai eu não posso namorar mais que uma mulher, não posso namorar mais que um homem. Lá fora todo mundo namora todo mundo. Por isso, então, Satanás, para atingir a família, para atingir a criação de Deus, para atingir o pai, ele leva para fora o jovem. E o jovem vai, todo jubiloso, pensando que lá fora ele pode ter uma vida melhor, pensando que lá fora ele pode ter uma vida boa, pensando que lá fora ele vai ter tudo aquilo que ele quer. Leva dinheiro, arruma amigos, arruma namoradas, muitas namoradas, tem tudo o que ele quer, numa ilusão perfeita. Porque é isso que acontece com o mundo lá fora. As pessoas se iludem com o que tem lá fora e acabam levando do que tem e trazendo do nada de volta. O que aconteceu com esse menino? Ele sai para fora, ele gasta tudo, os amigos destroem tudo que ele tem, ele gasta todo o dinheiro que tem com os amigos, os falsos amigos, né? Os amigos que só querem a amizade dele por conta do que ele tem no bolso, né? Essas são as coisas que o mundo oferece lá fora. E aí ele, arrependido, já sem nada,
Ele volta como? Rasgado, sujo, descalço, né? Antes disso, depois de gastar tudo, Jesus, no meio da história, vai e quebra outro paradigma. Jesus disse que ele vai e arruma um emprego para cuidar de porcos. O judeu é ainda averso à carne de porco. O judeu não come carne de porco, porque na lei de Moisés havia proibição de se comer a carne do porco. Então Jesus, contando essa história para os judeus, vai e quebra mais um paradigma e diz que é vergonhoso para o judeu que esse rapaz vai e cuida dos porcos. Aí está o nosso mestre atingindo as pessoas com a sabedoria que ele tem, com a inteligência que ele transmitiu, mostrando para as pessoas o sentimento que ela tem e que são apegadas a uma lei que foi quebrada por ele, esses paradigmas todos que eles tinham como obrigação, porque colocavam como cargas pesadas para as pessoas carregarem, essa lei que revelou o pecado para o mundo e para as pessoas. Sem lei não havia pecado. Obrigado, querido. Sem lei não havia pecado. Mas Jesus está mostrando através das parábolas que ele conta, que não é dessa forma que a gente tem que ter entendimento da lei, que a lei não tem que ser um fardo para a gente, que a lei tem que ser um aio, uma direção, um caminho, para que a gente possa ir até Deus. E ele vai quebrando esse paradigma. Então, o rapaz vai e arruma um emprego para cuidar de porcos, e ele sente fome, muita fome, e aí ele pede de comer, e o cara que é chefe dele, porque ele veio para um posto menor ainda, havia o cara que cuidava dos porcos, e ele simplesmente fazia uma outra atividade ali para cuidar dos porcos. Esse superior a ele é quem alimentava os porcos. Ele vai e pede comida, o cara olha para ele, olha para os porcos, olha para ele, olha para os porcos e diz o seguinte: não, eu vou alimentar os porcos, você não, os porcos têm mais valor que você. Tudo isso eu estou falando porque a gente encontra no mundo aí fora. Quando a gente se perde lá fora, quando a gente acha que lá fora é o melhor caminho para a gente, que lá fora tem coisas muito melhores, que lá fora tem coisas onde a gente vai se divertir, onde a gente vai se alegrar, é por engodo, é por engano. Porque o que a gente vai encontrar lá fora é sujeira. A gente vai encontrar lá fora só o que não presta, só o que destrói a nossa alma, que destrói a nossa vida. E foi isso que esse jovem encontrou. Devemos estar atentos por isso. Esse jovem estava perdido lá fora, assim como a ovelha se perdeu lá fora, e o homem saiu para procurá-la. Esse jovem está perdido lá fora, perdido longe do Pai. Satanás o tirou do seio da sua casa, da proteção do Pai, para levar ele lá fora. E lá fora ele foi, e lá fora ele se estrumicou, ele se deu mal. Mas havia outro perdido. Quem é esse outro perdido? A dracma perdida, a moeda perdida. Perdida onde? Perdida dentro de casa. Perdida dentro de casa. A mulher varre, 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 até achar a dracma moeda. Essa dracma é o filho mais velho, que também está perdido. Está perdido dentro de casa. Porque ele vai falar de um relato que ele era escravo do pai e trabalhava para o pai durante tanto tempo, e o pai não tinha matado um cabrito para ele, e o pai vira para ele e diz: meu filho, você esteve comigo o tempo todo, tudo que eu tenho aqui é teu. E ele está perdido dentro de casa. Então há duas maneiras da gente se perder: fora de casa e dentro de casa. Às vezes nós estamos dentro da casa e não percebemos quanto esse Deus é grande. Não percebemos o quanto Ele quer cuidar da gente.
ficamos totalmente perdidos. Ouvimos e saímos daqui da mesma forma como entramos. Porque não conseguimos entender qual é a vontade do Pai. Porque o Pai não quer que a gente seja religioso. Dá licença. Senão eu não chego lá. O Pai não quer que a gente seja religioso. O Pai não quer que a gente tenha uma obrigação de estar na casa. Assim é como nós que somos pais, eu também sou pai. Não quero que o meu filho se sinta mal. Eu quero que o meu filho se sinta bem. Eu quero que o meu filho venha até mim e converse comigo. E que nas suas dificuldades eu possa ajudá-lo. É assim que o pai sempre quer do filho. Graças a Deus, meu filho é assim, ele vem e fala comigo. Me procura para muitas coisas. Mas é isso que aqui nessa história Jesus está contando para nós. Que há o filho que se perde lá fora e o filho que se perde dentro. Que vem para a igreja e se perde porque ele não está atento à vontade do Pai. Ele nem conhece esse Pai. Ele nem sabe o que o Pai quer dele. Ele nem sabe o que o Pai tem para ele. Ele simplesmente vem, senta, ouve, canta e vai embora. Na segunda-feira ele vive uma outra vida. Ele se esquece de tudo que ele ouviu. De tudo que ele devia ter guardado no coração. É um filho perdido. Um filho perdido que não se encontra. E que acha que o pai tem obrigação com ele. Quantos de nós não somos assim? Que acha que Deus tem obrigação para conosco. Mas como eu disse, esse Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Como é que a gente está? Perdido lá fora? Perdido aqui dentro? Como é que a gente se encontra? Deus está falando para esses dois filhos: filhos, você filho que saiu e que voltou para mim arrependido, eu não faço acúmulo de débitos. Eu não estou acumulando débitos. E vai e fala para o filho mais velho também, que está perdido em casa: filho, eu não faço acúmulo de créditos. Ou seja, não são os nossos débitos e também não são os nossos créditos que vão nos aproximar do nosso Pai. Ou seja, os meus créditos, ou seja, aquilo que eu faço, aquilo que eu acho que o Pai quer que eu faça, o que eu acho que aquilo que o Pai quer que eu faça, é que vai fazer com que esse Pai ame mais a mim do que aos outros. A religiosidade de muitos atrapalham aqueles que precisam aprender. A religiosidade de muitos atrapalham aqueles que precisam acordar. Porque muitos pensam que por fazer, por atuar, por pertencer, tem o direito. E Deus está dizendo assim: meu filho, tudo que você faça por mim, não tem valor diante do que eu tenho para você. Tudo que você faz por mim, você não faz por mim. Você faz por você mesmo. Porque, filho, eu não preciso nada do que é teu. Filho, eu não preciso nada do esforço que você faz. Esforço nenhum que você faça pode me alcançar. Esforço nenhum que você faça muda o meu coração, muda o que eu sinto por você. Você pode estar pensando que fazendo isso ou aquilo, eu venho acreditar cada vez mais para você e me alegrar porque você está fazendo. Não se engane. Não se engane. Eu sou seu Pai, eu sou seu Deus. E aquilo que eu tenho para você é muito maior do que você acha que pode alcançar. Aquilo que você espera de mim
é pouco diante daquilo que você vai ter. Tudo que você faz, nada disso tem valor. Nada disso tem valor diante do Pai, porque o Pai não precisa. O que você pode fazer é pelo seu irmão, por aquele que está do seu lado, por aquele que está na sua vizinhança. Aí sim você pode fazer. Aí sim você pode fazer a diferença. Levando uma palavra, contribuindo com uma cesta básica, contribuindo com a necessidade, contribuindo com aquilo que Deus quer que você faça, que é amar ao próximo, como a ti mesmo. Aí você vai ter um crédito, mas não diante do Pai. Vai ter um crédito na tua vida, porque a sua vida vai ser melhor. Você vai sentir cada vez mais o amor crescer em você. E é esse amor que eu falei lá no início. O amor que é Deus. Esse é o amor que você vai sentir crescer dentro de você. Quando você transmite, quando você dá, quando você acolhe, quando você abraça. É assim que você vai ser cada vez mais abençoado. Porque Deus está dizendo para você o seguinte: eu não te dou para você reter. Eu te dou para você distribuir, para você dividir. E quanto mais você dividir, mais eu vou te dar. Para que você possa dividir cada vez mais. Esse é o segredo de quem tem muito, mas que obedece o Pai. Esse é o segredo das pessoas que são cristãs, têm muito, mas obedece o Pai. Porque quanto mais você fizer, mais o Pai vai te dar, para você fazer. E tenha certeza, esse Pai é grande, Ele tem muito para dar. Tenha certeza que Ele pode dividir muitas coisas conosco. Além do amor que é Ele, Ele pode dividir as riquezas dEle. Porque tudo é dEle, tudo é para Ele, tudo é para Ele. Satanás quer nos enganar, dizendo que lá fora a gente vai encontrar coisas que não encontra na casa do Pai. Satanás diz que lá fora a gente encontra riquezas, que a gente pode ter isso, ter aquilo, carro do ano, a gente pode namorar à vontade, a gente pode comer à vontade. Aí eu pergunto para vocês, nós somos crentes, nós somos cristãos, será que a gente não pode comer bem? Será que a gente não pode namorar? Será que a gente não pode casar? Será que a gente não pode vestir boas roupas? Será que a gente tem que sair lá fora para ter tudo isso? Isso é engodo, isso é Satanás fazendo confusão na cabeça da gente. E ele nos confunde em todas as áreas das nossas vidas. Eles nos confundem através da política, ele nos confunde através da televisão, das novelas. Ele nos confunde. Maldita Rede Globo, espírita, que coloca na vida das pessoas um caminho errado, um caminho de destruição. Precisamos ficar atentos a essas coisas, muito atentos a essas coisas. Há tempos atrás eu disse para minha esposa, olha, a Rede Globo não entra mais na nossa casa. Dali para frente, nunca mais eu coloquei o canal da Rede Globo. Por causa disso. Às vezes a gente está hipnotizado pelo mal. E é isso que Satanás faz com a gente. Ele nos hipnotiza. Ele leva o mal para nossas cabeças de uma forma que a gente não entende. Ele hipnotiza a gente. Como disse o pastor Cláudio Duarte, não sei se conhece, né? Ele é muito engraçado, né? Muito fervoroso. Ele diz, o Satanás faz assim, ó, compre batom, compre batom, compre batom, jequiti, jequiti, jequiti. Ele hipnotiza as nossas mentes, para que a gente fique ali hipnotizado com aquilo, e aí a gente sai até cantando a musiquinha da Coca-Cola, que toca todo dia. Eu trabalhei na Coca-Cola, né? Eu posso falar isso, né? Que antes de entrar na Coca-Cola, a gente ia para
uma sala preparatória, eu fui ser vendedor, e lá eles passavam um filminho e a música, então a gente saía de lá, isso é que é Coca-Cola, a gente saía hipnotizado com isso. A música colava na cabeça da gente. Como tem música chiclete, né? Que é assim que fala, né? Música chiclete. Então essas coisas acontecem através de Satanás. Satanás é o hipnotizador. Satanás, ele vem para matar e destruir, mas ele vem matar e destruir pelas próprias pessoas. Ele não coloca a mão em você, porque o Pai não deixa. O Pai é soberano, Ele é poderoso, Ele protege os seus filhos. E Satanás vem e nos atinge com aquele que está fraco, com aquele que está entregue, com aqueles que são dele. E na televisão tem muitos dele. O dia que os cristãos tomarem conta da televisão, poderia ser uma coisa melhor para nós. Mas enquanto aqueles que são dominados por Satanás estiverem lá, a gente só vai ver besteira e maldade. Infelizmente. É só isso que a gente consegue ver. Então Satanás, por ser astuto, ele leva a gente para fora, lá para a balada, lá para não sei aonde, que você acha que é colorido, que é bonito, no carnaval, não sei aonde, mas também dentro de casa, na nossa televisão. Ele é astuto. Ele vem e coloca na vida da gente aquilo que ele quer fazer, que você acha que você vai fazer, e que você vai aprender e vai achar que é bom. Ah, mas isso é bom. Mentira, mentira, mentira e mentira. Ele é o pai da mentira. Por que a gente não pode estar na casa do Pai e ser feliz? Por que a gente tem que ser religioso, estar preso à casa do Pai e não entender o que o Pai está dizendo? Perdido dentro da casa do Pai. E Jesus está dizendo todas essas histórias para dizer, olha, acorda, desperta. Você está perdido. Os fariseus estavam perdidos, religiosos. Fariseus religiosos que achavam que a religião deles era maior do que todas as coisas. Que os outros tinham que ser igual a eles. Mas igual a eles como? Uma religiosidade que não levava a caminho nenhum. Que fazia com que as pessoas colocassem sobre os ombros pesadas cargas. Por isso Jesus fala de colocar a ovelha nos ombros e levar embora. Porque é um peso, é uma carga. Por que a gente não faz discípulos? Porque essa carga é pesada. Por que eu não vou na casa de um vizinho, na casa de um parente, para fazer discípulo dele, meu? Porque Jesus disse isso, não foi? E de fazer discípulos. Ele não falou para Jesus fazer o discípulo, ele falou para você fazer o discípulo, para mim fazer o discípulo. Mas por que a gente não faz? Porque a carga é pesada. Então a gente se perde na religiosidade. E a gente se perde na falta de compromisso que Jesus pediu para que a gente tivesse com a palavra dele. E a gente acaba não fazendo. Como eu disse no início, o pastor tem que ser assim como eu estou tentando ser. Explicativo, mestre, para que a gente saia daqui e vai multiplicar as ovelhas. E trazer as ovelhas para o aprisco. Para que as ovelhas aqui aprendam cada vez mais. E assim multiplique, 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 multiplique. É isso que Jesus está falando quando ele faz a grande comissão. E de fazer discípulos. E batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, não precisa ser o pastor para batizar. Você batiza. Foi você quem fez o discípulo. Foi você quem discipulou. Foi você quem ensinou essas relíquias, essas pérolas, este ouro, que são as palavras de Jesus.
e que Ele transmite de graça, e que Ele atinge o nosso coração de graça. De graça recebestes, de graças dai. É maravilhoso ver a palavra de Deus e desfrutar e entender o que Ele está falando para a gente. Descobrir que em 3 parábolas Ele está falando uma coisa muito séria para a gente. E que nos faz mover os nossos corações, as nossas vidas, para entender que Jesus é um quebrador de paradigmas. Que Jesus não quer religiosidade. Que Jesus não quer ninguém sentado aqui nesse banco, nessa cadeira, para simplesmente sentar e mais nada. Ele quer que a gente se movimente, que a gente vá em frente, que a gente mostre para os outros o que é ser feliz. O que realmente é ser feliz. E não ser enganado como aquele filho, aquele pródigo que sai lá fora e acha que vai ser feliz lá fora. Ele volta todo arrebentado para a casa do pai. Mas tenha certeza, como a irmã contou aqui do testemunho dela, da filha, né, irmã? O teu testemunho é que vai trazer ela para cá. A tua força é que vai trazer ela para cá. Jesus Cristo, através da sua vida, é que vai trazê-la de volta. Porque é assim que a gente faz. É assim que Jesus quer que a gente faça. Através das nossas vidas. Através do que nós acreditamos. Porque a promessa de Deus é excelente. Por onde eu vou, eu falo com engenheiros, que eu trabalho com construção civil. Eu falo de Deus como se Ele estivesse aqui do meu lado e eu estivesse trabalhando e falando para Deus está aqui do meu lado e Ele quer que você mude. Falo para diretores de empresa, falo para engenheiros, falo para quem for. Para quem for, não tem maior, não tem menor. Somos todos do mesmo tamanho perante Deus. Somos filhos ou mais velhos ou mais novos, da mesma forma, iguais. E aquele que desafia a perguntar alguma coisa, vai ouvir meia hora pelo menos da minha palavra. Pelo menos meia hora ele vai ouvir, ele vai se cansar. Mas eu vou falar do amor de Deus para ele. Eu vou falar do amor de Deus e vou falar da graça de Jesus. E vou perguntar para ele o seguinte: olha, quanto tempo você acha que tem de vida? O que você espera dessa vida? O que você acha que essa vida vai te dar? Qual será a resposta dessas pessoas? A gente tem uma ideia, não tem? A gente tem uma ideia. Mas aí você vai e dá esperança para ele. Fé, esperança e amor. E diz o seguinte: Jesus prometeu a vida eterna. Jesus disse que você não vai morrer. Jesus disse que você vai ressuscitar. Jesus disse que vai te dar um corpo incorruptível. Ele disse que na casa do Pai há muitas moradas. E que Ele está preparando o lugar. Ele disse que lá, como Paulo disse, tem ruas de ouro, pedras preciosas. Como disse o pastor uma vez, eu não sei se eu quero ruas de ouro, pedras preciosas, né? Porque isso é riqueza. Quando eu estiver lá com o Pai, eu quero outras coisas. Eu quero desfrutar do amor do Pai. Quero desfrutar desse amor que é o amor. E sentir isso. Né? Agora pensa um pouquinho. Será que tem coisa melhor nesse mundo do que isso? Não, né? Será que a gente pode levar uma esperança para casa maior do que isso? Também não, né? A gente vive num dia a dia, vive atarefado, vive sufocado, né? A gente se perde às vezes, mas nada se compara ao amor do Pai. Nada se compara ao que Ele tem para nós. Nada se compara à graça do nosso Senhor Jesus Cristo.
que vocês tenham sempre alguém aqui falando desse amor para vocês. Que vocês tenham aqui sempre um ensinador da palavra de Deus, um estudioso da palavra de Deus. Aquele que pega o livro, esmiuça para trazer essas riquezas que Jesus falava e que muitos não entendiam. E nós temos o Espírito Santo para nos transformar. Nós temos o Espírito Santo para nos dar a direção, para nos fazer olhar para a palavra e descobrir essas pérolas que Jesus está dizendo. Essa quebra de paradigmas que Jesus é. Essa graça que Jesus dá. Ele fala por meio de parábolas que é para não entender mesmo, mas a gente entende porque a gente é teimoso. A gente vai lá e estuda e vai descobrir. E quando a gente descobre, a gente vai entender que Deus tem muito mais para dar para a gente do que comida de porco, né? Que era o que aquele jovem desejou enquanto perdeu tudo. Que infelicidade. Espero que nunca nenhum de nós passamos por isso. Mas com certeza não passaremos se tivermos Deus como nosso Pai no nosso coração, fazendo com que Ele traga para nós, além da comida, além da alegria, além da festa, Ele traga também a proteção, que é o que Ele está oferecendo, proteção. O único Deus capaz de tudo isso. Amém, queridos? Amém. Então vamos orar encerrando essa palavra. Gostaria que vocês, como eu, ficassem de pé. Sérgio, caiu um negocinho aqui, mas depois você arruma. Do microfone. Oremos então. Pai querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus protetor, Deus de misericórdia, Deus amor, dono de todas as coisas, Senhor de tudo, Senhor das nossas vidas. Nós somos gratos, Senhor Deus, porque o Senhor nos criou, porque nós temos o privilégio de ser filhos teus. Os anjos queriam estar aqui no nosso lugar, mas o Senhor nos criou e colocou aqui para que nós entendêssemos qual é a tua vontade, e nos criasse, e nos governasse, e nos desse tudo que seria bom para nós. E nós te pedimos encarecidamente, que tudo que o Senhor tem de bom para nós, alcance as nossas vidas, invada as nossas vidas, invada as nossas casas, invada as nossas famílias. Além, Jesus, de quebrar os paradigmas com as tuas palavras, que o Senhor quebre os paradigmas das pessoas que não estão te enxergando, que não estão te ouvindo, ó Pai. Alcança essas vidas que precisam ouvir de Ti, ó Senhor, que precisam voltar para a casa do Pai. E que aquelas que estão na casa do Pai e ainda não entenderam, abram suas mentes ao Senhor, para entender qual é a tua vontade. Seja feita a tua vontade sempre, 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 e sempre, e sempre, Senhor, por toda a eternidade. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Que aqui nesse local, ó Pai, aqueles que dirigem, aqueles que cantam, que louvam, aqueles que lutam para que essa casa cresça, aqueles que sentam aqui para ouvir a Tua palavra, aqueles que, ó Senhor Deus, vêm aqui porque acreditam na Tua palavra, porque acreditam no Teu amor, sejam engrandecidos pela Tua força e pela Tua misericórdia. E que não só nesse domingo, mas durante toda a semana, Senhor Deus, o amor Teu invada o coração deles, invada a casa deles, invada o trabalho deles,
invada a escola. Deus querido, não há outra forma da gente ter, da gente ser e de querer, a não ser quando o Senhor nos dá, quando o Senhor nos quer. Deus querido, abençoa grandemente esta casa. Todos os planos dessa casa, Senhor. Todas as vitórias, todas as conquistas, até mesmo nas dificuldades, porque o Senhor disse que teríamos aflições, mas seriam simples aflições, porque o Senhor estaria conosco para vencer todas elas, e nós acreditamos nisso. Ó Deus, simplesmente nós acreditamos, porque não nascemos para sofrer, nós nascemos para sermos mais que vencedores, e acreditamos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E por tudo isso nós oramos ao Deus, porque a nossa oração ao Senhor Deus precisa ser alcançada e através do seu Espírito toque o seu coração, Deus, para que nós tenhamos a tua bênção, a tua alegria, o teu amor, e fazemos isso, ó Pai, não porque merecemos, mas porque o Senhor nos amou. E que o amor do Pai, a paz do nosso Senhor Jesus e a consolação do Espírito esteja com todos nós, agora e para sempre. Amém e amém. Glória a Deus, amém. Vou passar aqui o microfone. Obrigado, irmãos. Tenham um final de domingo feliz.